E aí, tudo bom? Eu sou o Vitor. E aí, galera, vocês estão bem? Bom, pessoal, como vocês viram aí essa semana, né, eu soltei 2 vídeos aí novos sobre gameplay dos últimos consoles que eu testei aqui no canal, né? E esses 2 consoles são basicamente esse carinha aqui, né, que é o Trimwire Brick, e esse carinha aqui, que é o Mio Flip, né? Aquele novo portátilzinho aí da Mio, que tem dado o que falar aí com vários problemas e acertos, né? Bom, mas enfim, resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre a performance, né, apresentada nesses 2 últimos vídeos que eu postei. Não foram aí tão satisfatórias como eu esperava. Eu vim aqui falar para vocês por quê. Mas antes, se você ainda não for inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui. Se curtir esse vídeo, deixa aquele like também para fortalecer o canal e esse vídeo chegar a mais pessoas. E se quiser deixar qualquer sugestão, comentário sobre esse vídeo também, esquece, deixa aqui também, beleza? Bom, galera, então como eu falei para vocês, eu achei a performance muito inferior, né, quando a gente usou aí o sistema Kinuli nesses 2 carinhas. É um sistema aí que eu já estava habituado a usar no meu Anbernic RG35XX Plus, e quando ele lançou aqui pro Brick e pro meu Flip, né, fiquei muito animado porque ele nunca me apresentou nenhum tipo de problema ali no RG35XX, né, e realmente eu acreditava, né, que por ele ser mais otimizado aí, ter algumas outras plataformas mais que performam melhor, né, geralmente, né, no RetroArch, ele se daria melhor aqui nesses 2 consoles. Já tinha até configurado o SyncFig aqui e tudo mais para sincronizar save, tava tudo bem acertadinho. Só que tem um porém, no meu Flip ele não vem com os cores aí que eu queria que tivesse, né? Por exemplo, o core de N64 que vem nele até dá conta, mas parece que não tá rodando tão bem, né? E o core de Dreamcast, né, não dá conta do recado, ele dá muito engasgo. Eu consegui fazer rodar, né, e infelizmente ele não tá aguentando, né, pegar uma performance aceitável aqui no Flip. O que é uma pena, porque o Flip consegue dar conta de Dreamcast, né, mas infelizmente o Kinuli ainda não está preparado para isso. Já aqui no Brick, né, eu não consegui rodar bem nem o N64 e nem o Dreamcast. Então eu fiz esse vídeo para falar, né, que eu estou voltando, né, pro sistema original nesses 2 portáteis aqui, né, e queria aproveitar também para falar aí sobre a experiência que eu tô tendo de novo com o Flip. Porque o software original aqui da Mio, ele tinha um grande problema para mim, que era o seguinte: ele vem com aquele Emulation Station meio genérico aqui e tal, e eu não estava conseguindo usar todas as plataformas. E agora eu consegui configurar aqui do jeito que eu queria para usar o Emulation Station, que vem direto do firmware oficial da Mio. Vou mostrar para vocês aqui como ele ficou. E aí também explico para vocês o que eu fiz, né, para que ele tivesse aí as opções de mostrar todos os consoles, beleza? Então, galera, abrindo aqui o Flip, como vocês podem ver aqui, ele já está aqui no firmware original aqui, né, da Mio. Então, aquele basicão mesmo. Se a gente ver aqui em game, ele vai estar bem redondinho, com todos os cores aqui no RetroArch. Olha que aqui nessa parte do RetroArch é muito esquisito, porque falta muitos cores que ele mesmo disponibiliza, né? Ainda não sei por que disso, mas enfim, né, a parte de aplicativo também tá ok. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte: deixa eu até puxar aqui um outro nível dele. Só um outro detalhe, tá, pessoal? Como eu falei no outro vídeo, eu estou usando bastante esse carinha, e até agora ele não me deu nenhum tipo de problema com a dobradiça, tá? Ele tá funcionando normalmente aqui, não apresentou nenhum tipo de fragilidade aqui, tá? Na dobradiça, por enquanto. É claro que, assim, ela perdeu um pouquinho daquela sensação de que ela dava um estalo quando você abria ou fechava, mas nada que atrapalhe, assim, continua para mim a mesma experiência de quando eu peguei ele, tá? E a opção que eu queria mostrar para vocês é essa aqui, Use Emulation Station. Então agora, se eu vier aqui e mandar ele usar, ele vai conseguir carregar aqui todos os sistemas, né, que eu geralmente uso. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem o NES, Mega Drive, o SNES, aqui Dreamcast, Nintendo 64, Game Boy Advance, Color,
Game Boy normal. Aí o PlayStation era um dos que não apareciam. Nintendo DS também não. E eu não me lembro. Ó, tá faltando o PSP aqui. Eu vou tentar adicionar o PSP também e já mostro para vocês como faz, tá? Mas aqui, ó, se vocês olharem, a gente já tem as capinhas aqui dos jogos, ó. Fica bem da hora de olhar aqui. E tem uma outra coisa que eu não consegui fazer funcionar, que é o gameplay do Snap aqui de vídeo. E provavelmente é por conta do codec aqui, né? Que essa versão do Emulation Station que eles usam é bem antiga, aparentemente. E ela não consegue segurar aí. Talvez, né? Isso é um achismo mesmo. Depois eu vou dar uma pesquisada melhor, vou fazer uns testes aqui. Talvez ela não consiga dar conta aí do codec de vídeo para rodar aqui enquanto a gente abre aqui, né? Então, um preview do vídeo aqui, ó. Ele até carrega, então ele tá puxando a fonte e tudo mais, mas ele não mostra, beleza? Tá mostrando só a capinha mesmo. Alguns temas aqui funcionam, tá? Então, são pouquíssimos temas que eu consegui fazer funcionar, se não me engano, 3 aqui de toda a biblioteca. Mas beleza, já tá valendo, é bem melhor que a interface aí original da Mio, né? E também o Scraper, aqui ele funciona, mas por mais que a gente tenha a opção de fazer do Screen Scraper e do The Games DB, ele só vai funcionar o The Games DB, tá? Screen Scraper, até se você abrir as informações de configuração do Emulation Station, ele nem está configurado lá, beleza? Então se alguém souber aí como configurar isso também, quiser deixar no comentário aí a dica, ou até mesmo o arquivo de configuração, aí a gente compartilha e vai evoluindo essa questão, beleza? E aí galera, a parada aqui vai ser a seguinte, eu vou plugar aqui, eu já coloquei o meu micro SD do Mio Flip aqui, vou plugar ele aqui no meu GPD, aí beleza galera, a gente vai ter essa estrutura de pastas aqui, que é a estrutura da própria Mio, tá? Quando a gente extrai o firmware para cá, o firmware não, né? O sisteminha da Mio, ele vem assim. Aí vocês podem ver que a gente tem uma pastinha aqui chamada Emulation Station. Dentro dessa pasta aqui, um ponto, eu não sei se essa pasta é oculta, tá? Se vocês tiverem, se vocês não enxergarem aí no de vocês, podem habilitar para visualizar pastas ocultas aqui. A gente vai dar 2 cliques aqui nesse Emulation Station e a gente tem esse arquivinho aqui embaixo, ó, chamado ES Systems. Tá? Aí a gente vai vir aqui, vai abrir ele com um bloco de notas. E aí beleza, ó. Aqui vocês podem ver que a gente tem os System Lists e aqui a gente tem cada sistema que está classificado lá dentro, tá vendo? Ó? Então aqui a gente tem todo já listado, beleza pessoal? E aqui, ó, por exemplo, o PlayStation foi eu que incluí aqui. Aqui o PPSSPP, ó, ele deve estar errado, tá vendo? Ó? De alguma forma aqui, ele está dando BO para puxar lá, porque ele já está classificado, mas ele deve ter alguma inconsistência. Então a gente vai tentar corrigir isso aqui. Então galera, depois aqui eu dei uma olhada no detalhe aqui, já que a gente já tinha, né, esse bloco aqui do PSP feito aqui, né, no arquivo de configuração do Emulation Station. Então o que eu fiz? Eu comecei a ir por eliminatório aqui para entender aonde poderia estar o problema. Até dei uma olhada aqui no meu 35XX Plus, abri o arquivo aqui no navegador dele, para ver qual a diferença daqui para cá, né? E aí, o que a gente tem de diferença aqui, pessoal? É o seguinte, quando a gente olha aqui, por exemplo, o nome da plataforma, o nome completo, aqui estava tudo como PPSSPP. Não sei se isso influencia diretamente no código, mas eu acabei alterando, tá? Uma outra coisa que eu mudei aqui, né? Na verdade, esses dois aqui, se não me engano, já estava como PSP. E aí o que eu fiz foi incluir aqui a linha de extensões. Por quê? Sem uma linha de extensões de arquivos, ele não consegue ler o que está lá dentro. Então a estrutura já estava aqui, mas ele não estava achando nenhum tipo de arquivo aqui dentro do Emulation Station. Então eu vou tirar aqui o cartão de memória e vou mostrar para vocês como que ele fica agora e como que ele passa a reconhecer. Bom, então vamos lá, vou fazer o eject aqui do cartão de memória. Então já tem uma mensagenzinha que eu posso remover aqui. Então vou remover só o cartão aqui do leitor. E a gente vai colocar ele aqui no nosso Mio Flip. Então aqui na porta da direita, que é onde ele está lendo. Outra coisa curiosa, tá pessoal, é que aparentemente o Flip ele não lê cartão a mais de 64 GB aqui nessa porta.
Aquele cartãozinho de 64 GB que eu mostrei no outro vídeo funcionou de boa aqui. Agora esse de 512 não vai, por nada. Não sei se de repente é a marca também do cartão. Esse aqui é um da Lexar, tá? Então, o da Lexar não lê nessa outra entrada aqui. Aqui ele lê de boa, vocês podem ver aí. Tá reconhecendo numa boa, tá carregando toda a interface. Como eu coloquei ele para carregar o Emulation Station como padrão, né? Não sei se vocês sabem aí, o MioFlip, quando você faz isso, aí ele vai passar a carregar o Emulation Station como padrão aqui no videogame. Então, cuidado se vocês não tiverem ROMs aí, vocês vão acabar ficando travados, porque ele não deixa fazer nada aqui se você não tiver nenhuma ROM aí de uma pasta que ele reconheça, tá? Então, agora aqui a gente já vai conseguir enxergar, né, o nosso sistema aí do PSP. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, ele já apareceu na biblioteca. Ele me fala quantos jogos disponíveis eu tenho aqui, que são 57. E aqui ele já aparece aqui, ó, com as capinhas e tudo mais, tá, pessoal? Então, todos os jogos aqui da minha biblioteca de PSP que estavam no meu cartão, ele já passou a reconhecer aqui, inclusive com as capinhas, descrição do jogo, né, as classificações e os vídeos, né, correspondentes a esses jogos, tá bom? O próximo passo agora, né, trazer para vocês aqui um vídeo da performance dos Stock OS aqui, né? Aqui no caso desse carinha aqui, né, do Trimwire Brick, eu acabei voltando ele aqui pro o Stock Mix, né? Então ele não tá no Stock Firmware puro, ele tá com o Stock Mix, porque esse Stock Mix ele tem alguns cores aí do RetroArch que são mais atualizados e performam melhor também aqui, tá? E ele tem uma interface mais bonitinha, ele tem um aplicativo aqui que eu acho bem legal, que é esse Brick Tools aqui, que deixa a gente configurar o LED de uma forma melhor. Ele faz aquela troca também do Start e do Select aqui com os botões de baixo, coisa que o GNOME ainda não faz, né, pessoal? Então, resolvi voltar para cá, né, para ter uma performance melhor aqui no console, tá? Ainda não configurei o Sync Finger aqui também, depois eu vou configurar aqui e no MioFlip, tá? Tem um desenvolvedor que já portou o aplicativo do Sync Finger para o MioFlip, vou testar também e vou fazer um vídeo sobre isso também aqui no canal. Beleza, pessoal? Bom, galera, então esse era o vídeo de hoje, falando um pouquinho aqui sobre esses dois carinhas aqui que eu estou gostando demais, mas que infelizmente aí a gente ainda não tem muitas opções de firmware customizados para eles, né? Agora a gente está aí aguardando sair o CrossMix OS para esse carinha aqui, que eu sei e tenho certeza que vai ser muito melhor, né? A experiência e tudo mais para ele. E no MioFlip eu aguardo aí, né, também que o GNOME seja um firmware aí muito mais parrudo para esses dois carinhas, né, porque como eu já falei aqui até em comentários no vídeo que eu postei anteriormente, em um dos vídeos que eu postei anteriormente, eu sou muito fã do GNOME e gosto muito da interface, mas ainda, infelizmente, nesses dois carinhas ele está deixando a desejar, principalmente em cores, beleza? Então é isso, galera, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aquele like. E se não for inscrito, se inscreve aqui no canal também. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!